Olá pessoal, tudo bom? Vou falar hoje para vocês as 3 classes de fundos que você deveria ter na sua carteira em 2022. Meu nome é Bruno Marquesano, eu trabalho na equipe Os Melhores Fundos de Investimento da Empíricos. Então vamos lá? A primeira classe são os fundos listados de debêntures incentivadas. Esses fundos listados, eles negociam em bolsa, com tickers parecidos com os de fundos imobiliários, com o final 11. Esses fundos, eles compram dívidas de empresas e projetos de infraestrutura. Esses títulos, eles têm benefícios tributários que isentam eles de impostos, então o fundo também acaba sendo isento. Não tem come-cotas, não tem tributação na hora de vendas. Esse fundo é 100% isento, inclusive com recebimentos atrelados aos títulos. Esses títulos são sempre indexados à inflação, ou seja, o fundo ele vai pagar IPCA mais um valor, IPCA mais 5%, IPCA mais 6% ao ano. Tudo depende da carteira desse fundo. Esses fundos possuem ativos de crédito diferentes do que você encontra em corretora. Você geralmente, quando entra numa corretora, seja XP, BTG, Vitrio, seja a corretora que for, você vai ter as ofertas de debêntures incentivadas, avulsas, você pode comprar com o seu corretor, e elas são indexadas à inflação também, IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 4, seja o valor que for. Porém, esses fundos eles têm acesso a operações exclusivas e diferenciadas que têm retornos maiores, ou eles estruturam as próprias operações, o que faz com que esses fundos, apesar de terem taxa de administração, terem taxas de retorno iguais ou até maiores do que você encontra, do que os títulos avulsos que você encontra pelo mercado. Com isso, você encontra alguns benefícios, como uma carteira super diversificada, tendo 5 ativos ou mais, às vezes 10, 20 ativos em debêntures incentivadas. Você reduz o seu risco em comprar um ativo único, uma debênture única, e essa debênture ser de uma empresa ruim ou que seja uma empresa que está ficando ruim e pode defaultar ou deixar de pagar as dívidas, que é um risco que você está correndo, já que esse tipo de título não tem. Os títulos que eles têm dentro da carteira não têm garantia do FGC. Você tem liquidez diária por ser negociado em bolsa, então você pode entrar hoje e sair amanhã. Uma facilidade que você não tem que não é tão presente nos títulos avulsos. E, óbvio, uma gestão profissional, o cara que vai estar lá acompanhando todos os títulos da carteira, comprando e vendendo os títulos conforme a precificação do mercado e conforme as novas oportunidades que aparecem. E por último, os cuidados antes de você investir nesse tipo de fundo. Olhar o site do fundo, ele geralmente tem um retorno esperado da carteira atual. Por exemplo, hoje esse fundo pode estar com um retorno esperado de IPCA mais 6 ou IPCA mais 5. Amanhã, esse retorno esperado pode subir, dado a precificação do mercado. Daí a gente entra na segunda etapa, o ágio e o deságio. Esses fundos têm negociação em bolsa, ou seja, esse fundo pode estar negociando a R$100 a cota. E esse é o preço de bolsa. Só que ele tem um preço patrimonial, que é o quanto o administrador calcula que aquele fundo vale, que os ativos daquele fundo valem. Então, ele pode estar sendo avaliado por 105 pelo administrador. Essa diferença de R$5 quer dizer que você comprando ele por R$100, está comprando ele mais barato. Ou seja, ele está com um deságio em relação à cota patrimonial. Quando ele está com deságio, quer dizer que o fundo está mais barato. Então, aquele valor IPCA mais 6, se a carteira dele, após a administração, está sendo negociada IPCA mais 6, você compra o fundo mais barato, 10% mais barato, ele vai estar com 10% mais yield, IPCA mais 6,6, por exemplo, 6,5, alguma coisa assim. Então, uma boa você procurar fundos que estejam negociando com deságio ou no preço. Aqueles fundos que estiverem negociando acima do valor da cota patrimonial, ou melhor, muito acima, é melhor você tomar cuidado ou só comprar se o retorno estiver de acordo com o que você deseja. E por último, o risco de crédito. Existem vários tipos de fundos listados de debêntures incentivadas na bolsa e você tem que tomar cuidado também porque tem diferentes tipos de risco. Tem fundos que têm carteiras com ativos mais conservadores, que têm ativos de elétricas, geração de energia, transmissão de energia, coisas que são mais seguras, e algumas carteiras que têm ativos mais apimentados, como coisas relacionadas a projetos em construção, em desenvolvimento, que são projetos com risco muito maior. Agora vamos para o nosso segundo item. O segundo item são os fundos de ações. Eles chamam a nossa atenção, pois há muitos setores na bolsa que estão muito baratos. Por exemplo, os setores que não estão baratos, commodities e bancos, são setores que já subiram bastante e que não estão baratos quanto estavam antigamente. Não generalizando, mas algumas empresas estão mais caras do que deveriam estar. Outros setores como shoppings, varejo, entre outras empresas, tem empresas que estão muito baratas e oferecem grandes oportunidades identificadas por gestores profissionais. Aí é a vantagem de investir via fundos. Você não precisa acompanhar o mercado sozinho, procurando essas oportunidades, identificando os melhores momentos para se comprar.
Os gestores estão aí para isso. A gestão especializada, profissional e dedicada 24 horas por dia com equipes grandes que fazem isso há décadas. Carteira diversificada com pouco dinheiro. Um fundo, você compra uma carteira com 5, 10, 20 ativos ou mais e que você não precisa, com pouco dinheiro. R$1.000, você compra uma carteira já pronta, sem precisar gastar seu tempo com isso, focando no que interessa para você, no seu dia a dia. E por último, como eu falei, a seleção das oportunidades. Essas empresas, alguns fundos dizem que as carteiras deles estão com um potencial de retorno no longo prazo de 60%, 50% ao longo de um período de investimento de 3 a 5 anos, que é o que a gente considera um longo prazo, como você vai ver nos cuidados antes de investir em fundos de ações. Primeiro cuidado, além de você ter esse horizonte de longo prazo, você tem que entender o perfil do gestor, entender quem é aquele gestor, o que ele faz e por que você se interessa naquele fundo. Não é só olhar retorno. O retorno é importante, você deve olhar, mas você precisa entender se você gosta daquele jeito que o gestor toca o dinheiro, que ele vai tocar o seu dinheiro, e se você gosta desse fundo para um período de 3 a 5 anos, que é o perfil, um horizonte ideal de investimento para esse tipo de fundo. Carteira diversificada, você já tem que ter uma carteira entre outros ativos. Você não pode ter só ações na sua carteira ou só um fundo de ação. Você precisa ter renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, proteção, que seria dólar, ouro, entre outros ativos de proteção para diversificação. E, por fim, relembrando, horizonte de 3 a 5 anos. Não é para comprar um fundo para ficar 6 meses, 1 ano. O retorno virá ao longo do tempo, virá ao longo desse horizonte de 3 a 5 anos. E agora nós vamos para o terceiro e último item da lista. Os fundos multimercados, que muitos dizem não ganhar dinheiro em épocas de alta de juros como a gente está agora. Porém, eles ganham sim, e vou falar como eles fazem isso. Os fundos multimercados, eles podem operar renda fixa, moedas, que seria câmbio, ações, entre outros ativos, como crédito. Eles, durante a alta de juros, eles podem ficar não só comprados em títulos, como você compra uma LTN, você compra uma NTNB, ele pode ficar vendido também nesse tipo de título. Ou seja, ele fica apostando na alta de juros. Só que eles fazem isso não só no Brasil, eles podem fazer no mundo inteiro. Então eles surfaram uma alta de 2% para 12%, muitos fundos ganharam muito dinheiro, apesar da queda da bolsa. Alguns amortizaram um pouco tiveram quedas com a bolsa, tiveram quedas com o câmbio, mas ganharam com juros, mais com juros ou reduzindo as perdas e ficaram estáveis e estão ganhando agora em outros ciclos. Agora você pode achar que a alta de juros acabou no Brasil, mas muitos desses fundos vão operar altas de juros no resto do mundo. E ele não ganha só com a alta de juros, ele pode ganhar com a alta da inflação também. Muitos gestores ganharam agora e continuam ganhando com a inflação no mundo inteiro. E os gestores brasileiros, eles têm um diferencial muito interessante. O Brasil, como você sabe, está acostumado, tem inflação. A gente tem inflação há anos. Está sempre rolando alguma coisa, está sempre tendo alta de inflação, a gente sabe como funciona e os gestores estão acostumados a operar esse tipo de mercado. E, por incrível que pareça, o americano, o gestor global, país desenvolvido, ele não está acostumado com inflação. O americano não vê inflação há 40 anos. Os poucos gestores que operam no mercado hoje, nos Estados Unidos, viram inflação e operaram a inflação lá nos Estados Unidos. E os gestores brasileiros estão calejados disso. Então, eles sabem como é ganhar dinheiro com inflação e estão ganhando dinheiro com inflação lá fora e aqui no Brasil. Então, é uma boa oportunidade de você ganhar dinheiro junto com esses caras com essa alta de inflação global. Possibilidade de ganhar em qualquer cenário, então você tem os gestores que podem ganhar tanto em alta e queda de juros, alta e queda de inflação, alta e queda de bolsa, que podem ficar vendidos em bolsa, inclusive, e ganhar com moedas, variações entre moedas, ou postar numa valorização do real, desvalorização do real, versus o dólar, versus o euro, entre outras coisas. Ganha com estratégias inacessíveis ao investidor comum. Inclusive, essa alta de juros, ganhar com a alta de juros e ganhar com a alta de inflação são operações muito difíceis do brasileiro fazer. Imagina você... Isso no Brasil, né? Imagina um investidor ganhar com a alta de juros e inflação lá fora. Isso é ainda mais difícil do brasileiro fazer e conseguir ganhar dinheiro com esse tipo de operação que é descorrelacionado com as operações que você normalmente consegue fazer, que é comprar bolsa, comprar título público e comprar alguma coisa de moeda, comprar dólar, comprar alguns fundos específicos. São operações que são diferentes e só o gestor multimercado consegue fazer isso e isso entra dentro do porquê investir em gestores multimercados. Além disso, você vai ter um gestor especializado, com equipe dedicada de 10, 15, 20, 30 pessoas operando o mundo inteiro para você, principalmente o Brasil, na maior parte deles. Diversificação com baixa aplicação mínima. Mesma coisa que os fundos de ações, você com R$1.000, R$2.000, você consegue investir em um fundo super diversificado, com várias operações diferentes, que pode ganhar em diversos mercados diferentes. Os cuidados antes de investir.
ter uma carteira diversificada também, você não pode ter só fundos multimercados. Você tem que ter ativos de renda fixa, você tem que ter ações, tem que ter proteção. A frase de sempre, você tem que ter a carteira diversificada em várias classes de ativos. Escolher o fundo pelo estilo, mesma coisa dos fundos de ações. O estilo do gestor importa, o jeito que ele vai operar para você, o modo dele ver o mundo, o modo como ele vai ganhar dinheiro para você, importa porque você vai comprar aquela ideia, você está comprando aquela gestão. Então é importante que você faça isso. Olhe, obviamente, o retorno dele no longo prazo, mas foco sempre no longo prazo. 1 ano não é longo prazo. Longo prazo em fundos multimercados é de 2 a 3 anos no mínimo. Então você tem que olhar esse período de investimento e ver como é que ele foi de performance e ter um horizonte também de longo prazo, de 2 a 3 anos, para esse tipo de investimento. Agora, se você quiser saber quais são os melhores fundos de investimento dessas 3 classes de ativos, clica no link da descrição e segue a gente na série Os Melhores Fundos de Investimento, que a gente vai entregar todas as melhores recomendações para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário sobre o que você achou desse vídeo. Até a próxima, pessoal!